Você já caiu no Void no Minecraft? Aquela escuridão infinita abaixo do Bedrock, onde não há nada. Ou será que há? Hoje eu vou te contar uma teoria aterrorizante sobre o Pallen Garden, o bioma mais sombrio do Minecraft. E se eu te dissesse que ele não é apenas um bioma, mas o começo de algo muito pior, algo que veio do Void e está subindo para te pegar. Prepare-se, porque essa história vai te fazer pensar duas vezes antes de cavar muito fundo no seu mundo. No Minecraft, o Void sempre foi um mistério. Aquela escuridão infinita abaixo do Bedrock, onde absolutamente nada deveria existir. Esse é um lugar onde todos os jogadores evitam a qualquer custo. Você já parou pra pensar que o Void é a coisa mais destrutiva do Minecraft? E a única coisa do Minecraft que, independente do seu esforço, você nunca vai conseguir escapar dele. A lava, por exemplo, se você tomar uma poção de resistência ao fogo, você não vai levar dano pra lava. E você pode sair tranquilamente. E a mesma coisa acontece com a água. Mas ao contrário desses elementos, o Void é a única coisa que você não pode escapar, independente de qual poção você tomar. Isso é muito assustador, porque você pode perder literalmente o mundo só por causa do Void. Mas e se o Void não fosse apenas um vazio? E se ele fosse algo vivo? Então a gente chega no próximo ponto. O Void não era para ter sido descoberto. Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe que o Void ele está abaixo da Bedrock. O que significa que de maneiras naturais não era pra gente ter descoberto o Void. É como se ele servisse para limitar o mundo do jogador e não deixar ele passar por aquela área, como se fosse uma barreira invisível. Mas tudo isso mudou quando os players começaram a achar bugs, se permitindo atravessar Bedrock, que é um bloco inquebrável, escavando e fazendo túneis até o Void. E aí que entra o problema, porque como a gente sabe, o Void ele mata tudo que ele vê pela frente, não deixa nada viver. Então o mundo natural do Minecraft não pode entrar em contato com o Void, e a gente quebrou essa regra, possibilitando o Void entrar no mundo do Minecraft. E agora que começa a infecção. A infecção é o nome pelos quais os jogadores começaram a chamar o Pallen Garden, que subia lentamente pelo mundo, infectando tudo que via. E quando a infecção finalmente alcançou a superfície, ela corrompeu uma floresta de carvalhos comum, transformando ela no conhecido Pallen Garden. A grama ficou cinzenta, e as árvores se tornaram pálidas e secas. A infecção foi tão forte que até matou o próprio som do Minecraft. Tornando tão vazio que nenhum mob conseguia habitar lá, a não ser aquele Creeper ali, e também esse mob aqui, mas a gente fala dele depois. Isso prova que o Pallen Garden não é um bioma natural, nem o próprio mundo do Minecraft consegue se adaptar a ele, porque ele é o primeiro sinal que o Void está começando a invadir o Overworld, e que ele está trazendo algo junto com ele. Mas agora vamos falar sobre as árvores do Void. Elas não são apenas uma madeira desbotada, elas são condutores de energia do Void, como se fossem antenas que conectam o Overworld ao vazio. Se você observar de perto, vai perceber que os troncos têm padrões estranhos, quase como um vírus se propaga pelo corpo humano. Eles estão ligados um pelo outro. É como se eles absorvessem toda a energia dos biomas. E é impressionante a rapidez que esse bioma se multiplica, infectando tudo ao redor, preparando o mundo para algo muito maior, literalmente consumindo e absorvendo toda a energia e vida do local. De um lado você vê vida e do outro apenas a morte. E não há nada que você possa fazer ou mudar a respeito disso, porque quem decidiu trazer o Void pro mundo foi você mesmo. Mas não teria tanto problema se fosse apenas o bioma que o Void trouxe. Mas eles trouxeram algo muito pior. Opa, amigão, beleza? Queria te pedir pra caso você esteja gostando desse vídeo e esteja gostando do meu conteúdo também, pra que você se inscreva e deixe o likezão, que vai me ajudar bastante pra gente estar atingindo a meta de 100 mil inscritos. Mas claro, se você estiver gostando do meu conteúdo, achar legal e tal, se cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo fizer a parte e se inscrever, tenho certeza que a gente consegue chegar nessa meta, cara. Mas é isso, pode continuar aí com o vídeo. 31 de março de 2025. Criaturas misteriosas avistadas no bioma pálido. Mantenham distância. Caros leitores, villagers e aventureiros do Overworld, hoje trazemos uma notícia alarmante que tem deixado nossas vilas polvorosas. Nos últimos dias, vários de nossos irmãos villagers que começaram a trabalhar como pescadores e lenhadores nas proximidades do novo bioma, conhecido como Pallen Garden, relataram avistamentos de criaturas estranhas e assustadoras. Tudo começou há 3 ciclos lunares, quando o pescador William, da vila Oakbrook, decidiu explorar uma floresta
floresta estranha, que surgiu subitamente perto de sua casa. Eu estava procurando um lugar novo para pescar, quando vi aquelas árvores pálidas, parecia que a vida tinha sido sugada delas, relatou William. Então, eu ouvi um som, um creak que parecia vir de todos os lados. De repente, vi uma criatura alta, feita de madeira, com olhos brilhantes me encarando. Quando olhei para ela, ela parou, mas quando virei as costas, senti que ela estava vindo atrás de mim. Corri e não olhei para trás. Desde então, muitos desaparecimentos começaram a ter perto dessa região. Mantenham distância. E então temos o Quirkin, o mob mais assustador do Pallen Garden e também do Minecraft. Essas criaturas não são seres vivos no sentido tradicional, elas são criações do Void, soldados feitos de madeira pálida e resina, alimentados pela energia que consumiram e que agora está subindo pelas rachaduras no Bedrock. O Quirkin não tem vida própria, ele é apenas uma marionete controlada por algo muito maior, algo que ainda está no Void, só se preparando para emergir no Overworld. E aquele som arrepiante que ele faz não é apenas o barulho da madeira se movendo, é o som do Void tentando se comunicar. Um eco distorcido de uma voz que não pertence a esse mundo. E o comportamento do Quirkin também é uma pista, já que ele só ataca de noite e para de se mover quando você olha diretamente para ele. Mas por quê? Porque o Void não quer que você descubra a verdadeira natureza do Quirkin. Quando você olha para ele, ele meio que quer que você descubra a verdadeira natureza do Quirkin. Quando você olha para ele, ele meio que congela, mas na escuridão ele se move rápido, caçando com você com uma precisão incrível. E o Void sabia que tinha alguns obstáculos que iam tentar impedir o crescimento do Void, e por isso que os Quirkins foram criados para neutralizar qualquer ameaça. E é por esse motivo que eles só atacam seres vivos. É como se eles fossem soldados protegendo o Pallen Garden, e você é a ameaça. Mas ainda um pouco de esperança, porque quando você destrói um Quirker, ele deixa para trás esse Quirkin Heart que tá aqui na parede, um item que pulsa como se estivesse vivo. Esse coração não é apenas um troféu, ele é uma fração de energia do Void, condensada em uma forma física. E a maior prova disso é o barulho que ele produz. Diferente de todos os outros blocos, esse bloco parece que tem vida, que é aquela... E eles não vão parar até ter consumido o Overworld inteiro e transformando o Overworld num Void, aquele mesmo vazio, até não restar mais nada. Mas cuidado, relatos dizem que se você segurar o Quirkin Heart por tempo demais, alguns jogadores dizem que você pode começar a ver coisas estranhas, partículas escuras flutuando ao seu redor, ou até mesmo vultos na borda da tela, como se tivesse algo te observando. E até mesmo você pode começar a ouvir gritos na floresta. E muitas mais coisas estranhas podem acontecer se você segurar esse coração por muito tempo, desde glitches na tela até sons perturbadores. Mas então será que o Quirkin Heart é uma chave para abrir um portal para o Void, ou para trazer do Void algo para o Overworld? Mas isso eu acho que a gente não vai estar vivo para saber. Mas agora vamos falar sobre o Pallen Garden. Ele não é apenas um bioma assustador, ele é o começo de uma invasão. Cada vez que o jogador cava mais fundo, quebra a Bedrock ou até mesmo morre no Void, a infecção se espalha mais rápido. O Pallen Garden está crescendo, e há relatos de jogadores que encontraram esse bioma em lugares que ele não deveria estar, como perto de vilas ou até mesmo próximo ao spawn. E o pior, os Quirkins estão ficando cada vez mais agressivos. E em alguns mundos, jogadores dizem que os Quirkins começaram a aparecer fora do Pallen Garden, como se estivessem procurando algo ou alguém. Mas o Pallen Garden é apenas a primeira etapa. A infecção do Void está se espalhando, e há sinais de que algo muito maior está por vir. Então, será que novos mobs estão por vir? Será que o Pallen Garden vai dominar literalmente o Overworld inteiro? Isso nós vamos descobrir na próxima atualização. Mas enquanto isso, a única coisa que podemos fazer é nos proteger e também teorizar. E qual a sua teoria? Deixa aí embaixo nos comentários pra saber. Realmente, esse bioma é muito interessante e seria muito legal se a Mojang adicionasse uma história pra ele e não deixassem um vazio como os outros biomas. Mas eu quero ouvir de você. Qual é a história pelo qual o Pallen Garden surgiu? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. Então, da próxima vez que você cavar muito fundo no Minecraft ou explorar o Pallen Garden na noite, cuidado, o Void está se assistindo e ele está subindo bem rápido.